Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo ao meu canal, Escola do Apologista. Eu sou o obreiro Ricardo Lotti. Quero convidar você para se inscrever no meu canal, comentar, compartilhar os nossos vídeos, para que a gente possa fazer um conteúdo melhor com mais qualidade para o reino de Deus. Bom, hoje eu quero tratar um tema que eu vi na internet há poucos dias sobre o pastor e teólogo e arqueólogo Rodrigo Silva. Em um vídeo, em um podcast, ele afirma que Maria Madalena e a mulher pecadora e Maria, irmã de Lázaro, são a mesma pessoa. E confesso que isso me deixou um pouco espantado, deixou um pouco intrigado, e eu fui em busca dos textos para averiguar os fatos. E eu cheguei à seguinte conclusão, que nenhuma das três são a mesma pessoa. É impossível elas serem a mesma pessoa. E eu vou provar isso através de textos bíblicos, não é arqueologia, não é teologia, não, é textos bíblicos. Vou deixar o texto falar com a gente, não vou falar o que eu penso, o que eu acho, mas vou deixar o texto e as suas evidências falarem com a gente. Mas antes disso, eu vou colocar o vídeo dele aqui falando essa teoria dele, essa conclusão que ele chegou, que para mim não tem pé nem cabeça, né? Todo respeito ao pastor Rodrigo Silva, né? Meu Deus, eu sou um ninguém perto dele, né? Ele é um teólogo aí bem reconhecido, né? Formado, arqueólogo, um cara que tem um peso aí na internet, que tem um peso aí como teólogo e arqueólogo no mundo cristão. Só que nem todo mundo é perfeito, né? Independente da formação, do seu currículo, do seu diploma, às vezes a gente falha. E eu vejo isso como uma falha de interpretação do pastor Rodrigo Silva, né? Você lê os textos que eu vou passar para você, você vai ver que é impossível elas serem a mesma pessoa. Mas antes eu vou colocar o vídeo do pastor Rodrigo Silva, é um vídeo de uns 55 segundos, para você ver que realmente a afirmação que ele faz sobre essa questão dessas três mulheres serem a mesma, Maria Madalena, a mulher pecadora, que unge os pés, que unge a cabeça de Jesus, e Maria, irmã de Lázaro, que unge os pés de Jesus. Ele fala que é a mesma pessoa. E eu vou provar que não é. Então fica aí com o vídeo, tá bom? Ele tem duas opiniões. Uma que Maria Madalena seria uma, Maria, irmã de Marta e Lázaro, é outra. E eu cheguei à conclusão que é a mesma mulher. Ah, é? Um fala que a mulher que ungiu Jesus é aquela que deveria ungí-lo no dia da morte dele. Aí depois da morte dele, quem vai aparecer para ungí-lo é Maria Madalena. É Maria Madalena, tava lá, né? Tava lá, então é a mesma. E aí fala que quando Jesus foi à casa lá, falou assim, e Maria aprendia aos pés de Jesus. Essa expressão aos pés de Jesus, reclinada aos pés, olha a expressão idiomática. Era uma expressão para aluno-professor. O Paulo de Tarso, Entendi. quando fala da época de academia dele, fala assim, Paulo aprendia aos pés de Gamaliel. O Talmud, que é um documento judaico, fala o seguinte, feliz o aluno que se cobre pela poeira dos pés do seu mestre. Então, o fato dela estar aos pés de Jesus, ela era discípula de Jesus. E tem duas. Bom, você acabou de ver aí que o pastor Rodrigo Silva, ele fala categoricamente que ele chegou à conclusão de que Maria e a mulher pecadora e Maria, irmã de Lázaro, são a mesma pessoa, ou seja, Maria Madalena, a mulher pecadora, e Maria, irmã de Lázaro, são a mesma pessoa. Ele usou alguns argumentos aí, se você for, volta no vídeo e anota ver os argumentos que ele falou, só que, porém, eu não consegui juntar essa ideia, para mim não fechou o quebra-cabeça, não fechou a equação. E para isso eu tenho dois argumentos, né? Repetir mais uma vez aqui, eu respeito o Rodrigo Silva como pessoa, como pastor, como teólogo, como arqueólogo, ele é um cara que tem um peso gigantesco no meio cristão, só que essa ideia dele para mim não colou. Eu fui atrás dos textos bíblicos, confesso que quando eu vi esse vídeo eu também fiquei, meu Deus, será que é mesmo? E fui atrás dos textos bíblicos e não consegui fechar a conta. E eu preparei 2, 3 argumentos aqui que podem, na minha visão, quebram esses argumentos que o pastor Rodrigo Silva falou. O primeiro argumento é o seguinte, quando você vai relatar uma história, quando você vai contar uma história, que existem personagens diferentes com o mesmo nome, você faz a distinção. Por exemplo, eu vou contar uma história que tem o Ricardo, o obreiro da Chama Viva, e na mesma história tem o Ricardo, o pastor da Assembleia de Deus. Então eu faço essa distinção, eu atribuo
alguma coisa que vai conseguir identificar quem é quem. Agora, se existisse só um Ricardo na história, eu só colocaria o Ricardo, o obreiro da chama viva. Os próximos Ricardo que aparecesse na concepção do leitor ia mostrar que era o mesmo Ricardo, obreiro da chama viva, a não ser que aparecesse outro Ricardo, o Ricardo, obreiro da Assembleia de Deus, o pastor da Assembleia de Deus. Aí eu atribuo essa qualidade para a pessoa, essa etnia, nacionalidade, para fazer essa distinção. E no Evangelho de João, ele faz essa distinção. E eu preparei 2 textos aqui que mostram claramente essa distinção entre essas duas mulheres, Maria Madalena e Maria, irmã de Lázaro. E a primeira é João capítulo 11, versículo 1. Então, meu primeiro argumento é esse. Quando o escritor vai escrever uma história com personagens que têm o mesmo nome, ele atribui uma qualidade ou a nacionalidade à pessoa. E eu estou usando a Bíblia NVI, né? Acredito que na Almeida, nas outras vão estar escritas da mesma maneira. João capítulo 11, versículo 1 vai falar assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Então a gente vê que Maria, nesse contexto aqui, ela é irmã de Lázaro. E todas as vezes que aparecer isso atribuindo, você vai ver que está falando de Maria, irmã de Lázaro. Eles são da onde? Da aldeia de Betânia, é o que fala o texto. Então a gente consegue identificar que essa Maria é irmã de Lázaro, da aldeia de Betânia. Ponto. Esse é o primeiro texto. O segundo é João 19, 25. Vamos ao texto. Diz assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Olha só a distinção que o mesmo autor faz para essas duas mulheres, essa distinção. Maria, irmã de Lázaro, da aldeia de Betânia, e Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Então esse é o primeiro argumento que eu quero usar. Não, se fosse a mesma mulher, não haveria necessidade de João fazer essa atribuição, Maria Madalena e Maria, irmã de Lázaro, da aldeia de Betânia. Não tem muito sentido. E o segundo é a nacionalidade, a etnia, da onde elas são. Eu sei que eu vi que ele usou o argumento, né, que em outro vídeo ele usa o argumento que quando é atribuído, por exemplo, a cidade é só para homens, né? Por exemplo, Jesus de Nazaré, Paulo de Tarsus, Maria de Magdala. Para você entender um pouco, o segundo argumento é sobre essa nacionalidade, sobre essa etnia, de onde ela vem, de qual cidade que ela é, de qual bairro que ela é. E Maria de Magdala, alguns teólogos dizem que ela recebeu esse nome porque ela era uma mulher muito influente na cidade ou no bairro de Magdala. E esse bairro de Magdala, ele fica numa distância de Betânia de 120 a 130 quilômetros. Então é bem longe uma cidade da outra. Então Maria, Lázaro e Marta são de Betânia. E Maria de Magdala é do bairro de Magdala. Então são locais muito longe, muito distante. E eu acredito que seja até por isso que o apóstolo João ele faz essa distinção. Maria, irmã de Lázaro, e Maria Madalena. Né? Não tem como ser a mesma pessoa. Se você procurar aí esse podcast inteiro, você vai ver que o Rodrigo Silva ele fala mais argumentos. Uma hora ele fala que Maria, irmã de Lázaro, ela era mais nova, por isso que morava com a irmã, fala que Lázaro tinha 12 anos, ele vai contando toda uma história ali, mas no mesmo podcast ele fala que ela deixou a casa e virou empresária, e por isso que ela era reconhecida, só que não fecha esse argumento também, porque a gente vê que Maria de Magdala era uma das financiadoras do ministério de Jesus. E como que ela, sendo mais nova, sendo irmã de Lázaro, Maria de Betânia, irmã de Lázaro, deixou a casa e virou uma empresária? Algo do tipo assim. Então parece que há uma contradição no mesmo vídeo, então para mim não colou. Maria de Magdala, o Ricardo de Curitiba e o Ricardo de São Paulo. Totalmente diferente. Lugares totalmente longes, quilômetros longe. Então esse é o argumento que eu tenho, esses dois argumentos. O autor fazia distinção do nome na mesma história,
contando a história de Jesus, ele faz essa distinção, o mesmo autor, né? Por isso que eu usei só a carta de João, e também essa distinção pelo nome da cidade, Maria de Magdala e Maria, irmã de Lázaro de Betânia. Então, para mim não colou. Me perdoe, Rodrigo Silva, mas não colou. E ele também fala nesse podcast que a mulher pecadora lá que vai ungir Jesus lá em Lucas 7, capítulo 7, versículo 36, é Maria Madalena, ela é Maria, irmã de Lázaro, é a mesma pessoa. Só que também não é. Eu consigo ver duas unções de Jesus, né? Vou achar aqui o texto de Lucas 7, versículo 36, para a gente ler aqui, bem categoricamente. Né? Lucas 7, versículo 36. Assim, ó. Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma mulher pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés e, chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos e beijou-os e ungiu-o com perfume. Tá. Então a gente vê que isso acontece no capítulo 7. Ó, presta atenção. Isso acontece no capítulo 7 de Lucas. Pegou? Capítulo 7 de Lucas, versículo 36. Em Marcos 14, vai falar o seguinte, vai falar que 2 dias antes da Páscoa, agora vai falar, Maria, irmã de Lázaro. Vamos no texto aqui, para mim citar bem certinho o texto aqui, para não ficar aquele negócio assim, será que é, será que não é? Vamos, Marcos 14, aqui ó. E faltando apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagelar Jesus e mandar matá-lo. Mas diziam, não façam isso, aquela coisa toda. Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. E ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Então tá. Em Marcos, fala que é 2 dias antes da Páscoa. Então, em Lucas, fala que é em Lucas 7. Tá muito longe ainda da Páscoa. Muito longe mesmo. Não sei dizer nem quanto tempo. Posso colocar aí nos comentários depois, que eu deveria ter anotado isso, ter estudado um pouquinho mais sobre isso. Mas está muito longe. Lucas 7, ali no capítulo 7, ali, Jesus tinha acabado os capítulos antes ele ressuscita um menino lá em Naim, e daí depois ele fala com João Batista, daí acontece essa unção na casa desse outro homem, na casa desse fariseu, e daí, nossa, acontece muitas coisas até chegar a Páscoa, passam muitos dias mesmo. E em Mateus 26, versículos 6 ao 13, vamos ler lá. Mateus 26. Ó, Jesus é ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro e trouxe, contendo um perfume muito caro, e ela o derramou sobre a cabeça de Jesus. Então você vê que aqui está em Mateus 26, e já está no mesmo capítulo, já está falando da conspiração, da ceia do Senhor, Jesus no Getsêmani. Então a gente vê que essa unção aqui, ela está perto da Páscoa, diferente da de Lucas 7, que está muito longe, mas muito longe mesmo. Não sei dizer nem quanto tempo longe está nem quanto tempo está longe da Páscoa em Lucas 7. Então, eu consigo ver que foram 2 unções. Em João 12 também fala. Em João 12 fala 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegando em Betânia, onde via Lázaro, que ressuscitou dos mortos, ali preparando um jantar para Jesus. Maria servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Marta servia. Então Maria pegou um frasco. Então, em João 12, fala que é Maria. Maria, irmã de Lázaro. Está ali Lázaro, Marta e Maria. Então, eu não consigo ver uma só unção.
Eu consigo ver duas, porque em Marcos fala que é 2 dias antes, né, da Páscoa. Em Lucas 7 fala de uma unção também de Jesus, que Jesus foi ungido por uma mulher pecadora, só que está muito longe da Páscoa, muito longe mesmo. Em João fala que é 6 dias, né? Só que não fala que foi nesse dia, né? Que foi ungido, que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou em Betânia. Aqui, Marcos relata que 2 dias antes ele foi ungido. Então, Jesus provavelmente ficou ali 4 dias e daí 2 dias antes ele foi ungido. Então, a gente consegue ver esse tempo, né, dando esse argumento do tempo, que são duas unções e que nenhuma dessas mulheres é a mesma. São mulheres totalmente diferentes, distintas, não tem como ser a mesma mulher. Então, recapitulando aqui, o primeiro argumento, a distinção na história do mesmo autor, dos nomes, Maria Madalena e Maria, irmã de Lázaro, de Betânia. O segundo argumento, Maria Madalena, por quê? Da cidade de Magdala. Maria, irmã de Lázaro, de Betânia, 130 quilômetros longe. Lucas 7,36, a mulher pecadora, unge Jesus Cristo. E está bem longe da Páscoa, tem muita coisa para acontecer ainda para chegar na Páscoa. Em Marcos 14:2 fala que é 2 dias antes da Páscoa Jesus é ungido. Então eu consigo ver duas unções, uma feita por essa mulher pecadora e outra feita por Maria, irmã de Lázaro. Então, o que agora eu deixo com você. Você pega aí os textos que eu passei, João 11, capítulo 11, versículo 1, João 19, 25, Lucas 7, 36, Marcos 14, e você leia o texto. Só leia o texto aí, você vai conseguir entender que não são a mesma mulher. Né? Esses argumentos aqui, volta o vídeo e reveja que não são a mesma mulher. Para mim é impossível ser a mesma mulher. Contra esses argumentos aqui eu não consegui achar nenhuma resposta. E confesso que quando eu tenho assim, uma dúvida, eu gosto de perder a batalha. Eu gosto de chegar assim a um ponto e ele falar, não, o cara tá certo, o meu argumento tá errado. Mas até agora, contra esses argumentos aqui, eu não consegui achar algo que possa contornar isso, que possa dar outra explicação. Né? Maria de Magdala, Maria, irmã de Lázaro de Betânia, Jesus é ungido em Lucas 7,36 por uma mulher pecadora e está bem longe da Páscoa. Em Marcos 14 fala que é 2 dias antes da Páscoa, uma unção. Então eu consigo ver duas unções, 3 mulheres diferentes. E para mim não colou, né? Com todo respeito ao pastor e teólogo e arqueólogo Rodrigo Silva. E espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. É algo que eu amo fazer, pegar essas coisas assim complexas da Bíblia e destrinchar o texto para a gente poder chegar a uma conclusão. E a conclusão que eu cheguei é que não são a mesma mulher, são mulheres diferentes. E Jesus foi ungido 2 vezes. Uma na cidade, perto da cidade de Naim, porque o capítulo antes fala que ele estava em Naim ali, né, e ficou na circunvizinhança. E o outro lá em Betânia, tá bom? Então fique em paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério. E vamos juntos, crescendo em graça e conhecimento até que Ele venha.